Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a professora de hoje fez mestrado e doutorado em Teoria do Apego. Você já conhece? Se não, a professora Sandra Santos vai contar para você o que é. Bem? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma, e eu sou estudante de Psicologia de 6º semestre na FMU. Estou entrevistando nossos professores para que a gente possa conhecer um pouquinho da história deles, por que eles escolheram psicologia e tudo mais. E queria agradecer muito a presença da professora Sandra Borges Santos, que será a entrevistada de hoje. Muito obrigada, professora. Quem agradece sou eu, Patrícia. Muito obrigada por querer realizar essa entrevista comigo. Tá ótimo. Então, vamos matar a curiosidade dos alunos e eu vou perguntar, quem é a Sandra? Bom, a Sandra é uma psicóloga clínica que fez como terceira faculdade de psicologia. A primeira foi literatura e língua inglesa, a segunda, tradutora e intérprete, e a terceira, psicologia. Eu me formei em psicologia em 1985. Eu costumo brincar com os meus alunos, eu digo assim, muitos de vocês nem tinham nascido nesta época e eu já estava me formando. Né? Na terceira, né? Na terceira. Então, eu sou uma dinossauro, né, da psicologia, e sempre psicologia clínica. Hoje, eu utilizo a parte que eu aprendi de inglês para fazer tradução de textos, trabalhos, normalmente em inglês, claro, né, porque a língua da ciência é o inglês. Então, eu utilizo para isso, eu faço traduções de textos de psicologia, já participei da tradução de um livro, então, eu não perdi as duas primeiras faculdades, né? Eu continuo atuando, mas dentro da psicologia. Legal. E por que você decidiu migrar de letras de literatura para psicologia? Bom, aí teve tem uma explicação. Eu tinha uma amiga, muito amiga, que tinha feito colegial comigo, segundo grau, né? E esta amiga queria fazer psicologia na PUC. E aí ela disse para mim assim, eu vou fazer o vestibular, porque eu estava tentando para medicina. E aí o que aconteceu, isso também faço questão de contar, porque é uma coisa interessante. Eu entrei em medicina, mas eu repeti o terceiro colegial. Ah, não acredito. Em química. Aí passei depois, né? Fiz o terceiro colegial, aí eu falei assim, puxa, eu quero pensar o que eu quero fazer, e aí essa amiga disse assim, eu não quero ir fazer vestibular sozinha, vamos comigo? Me faz companhia? Eu disse, mas eu não tenho interesse aqui, porque a PUC tem psicologia só em Sorocaba, né? Nunca teve em São Paulo. Ela falou, mas você vai comigo, escolhe qualquer coisa aí, só para me acompanhar. Eu olhei aquela relação toda e tinha literatura e língua inglesa. Como eu gostava já muito de inglês, eu falei, eu vou tentar. Tentei, eu passei, ela não. Ela tinha prestado para psicologia, ela não passou. Eu prestei e entrei. Aí eu disse assim, bom, como eu tenho que me preparar de novo para medicina, né? Vou levar. Naquela época não tinha exame no meio do ano de vestibular, era só no fim do ano. Eu disse, eu vou me preparar melhor para poder entrar de novo. Enquanto isso, como eu não estou fazendo nada, né? Eu vou fazer a faculdade de literatura e língua inglesa. E aí comecei a faculdade. E aí, quando acabou o primeiro ano, que seria para eu desistir, eu falei assim, nossa, mas é tão interessante, eu acho que eu vou fazer. E continuei, são 4 anos, né? No meio, quando eu estava no fim do segundo ano, como são 4 anos, no fim do segundo ano, a faculdade propôs, começou o curso de tradutor e intérprete. E aí eu disse, bom, eu já estou aqui mesmo, deve ser muito interessante, como de fato foi mesmo, né? Então, eu fiz 4 anos de literatura e língua inglesa, período integral,
E à noite eu fazia tradutor e intérprete. Foram mais 4 anos, né? 2 ao mesmo tempo. Então, do terceiro e quarto ano de literatura e língua, entrava de manhã, tarde e noite, você imagina, né? Caramba! E aí eu me formei numa primeiro, claro, e na outra depois, também mais 4, são 4 anos também, eram pelo menos 4 anos. E aí eu disse, puxa, eu já tinha chegado à conclusão que eu não queria mais medicina, que o que eu queria era psicologia mesmo. Eu não precisava ser médica para fazer o que eu queria, né? E aí se engana quem... Eu fiz as 2 faculdades na PUC, se engana quem pensa que eu tive eu não precisei fazer vestibular, eu precisei, porque era um dos cursos mais... Ainda é um dos cursos mais concorridos. E aí eu fiquei com medo, depois de tanto tempo, né, de 6 anos, de não passar em matemática, porque sempre foi meu calcanhar de Aquiles, né? Acho que como a maioria do pessoal da área. Sim. Mas eu também brinco com os alunos, eu digo assim, olha, eu casei com um cara formado em matemática para quebrar meu galho nesse quesito. E aí eu disse para ele assim, olha, eu vou fazer o vestibular, mas eu queria estudar matemática, porque não me lembro de um monte de coisa, né? E é crucial, quem passa em matemática, né, na área das exatas, entra. E aí ele disse assim, bom, eu vou te dar um livro para você estudar, se você conseguir fazer esses exercícios, você passa no vestibular. Aí ele foi lá na nossa biblioteca, tirou um livro que se chama 1.700 Exercícios de Álgebra. Só. Aí ele falou assim, olha, isso era, sei lá, julho, não me lembro quanto, ele falou assim, se você conseguir resolver esse livro, você passa. E eu fiz os 1.700 exercícios de álgebra. Meu Deus! Muitas vezes com a ajuda dele, para me explicar coisa que eu não lembrava, que eu não sabia, né? Mas eu fiz. Aí fiz o vestibular e passei. Aí entrei em psico, isso foi em 1980, e me formei em 85. E desde que eu entrei na faculdade, que eu comecei a ver as coisas, eu tinha certeza absoluta que eu queria psicologia clínica. E aí fui até o fim. Fiz o meu curso, me formei em 85. Na época, a PUC não aceitava recém-formados para pós-graduação. Então, eu fui até 1995, 10 anos, eles pediam experiência na área, né? Eu fiquei 10 anos clinicando, aí voltei para lá, fiz o meu mestrado em psicologia clínica e emendei com o doutorado em psicologia clínica. Então, dentro da psicologia, esta é a Sandra Santos. E na psicologia clínica, qual que é a sua abordagem? Então, a minha abordagem, até eu começar o mestrado, sempre foi psicanálise. Quando eu comecei o mestrado, eu conheci, através da minha orientadora, eu não tinha tido na graduação, um psiquiatra e psicanalista inglês chamado John Bowlby, que fez a teoria do apego, né? E aí eu me apaixonei, né? Ele conseguiu, vamos dizer assim, juntar a psicanálise com a etologia, que é o estudo do comportamento humano e animal, né? Ou seja, ele resgatou para a psicanálise a nossa parte animal, né? Eu costumo dizer, a gente se esquece que nós humanos somos animais, né? E, portanto, teremos algumas reações, né, que nos foram concedidas pela natureza, né? Então, eu gostei por causa disso. Eu acho uma teoria apaixonante. Aí fiz o meu mestrado e meu doutorado sobre casamento, né? Segundo a teoria do apego, e até hoje eu atendo segundo essa teoria. E aí você atende mais casais ou público geral?
Olha, eu só não atendo criança. Criança, eu vou atender se eu atender uma família com crianças. Mas a criança sozinha eu não atendo. Eu tenho muitas amigas que atendem crianças sozinhas, então eu passo para elas as crianças, e quando a família concorda, né, em vir, aí eu atendo a família. Mas hoje eu atendo casais, inclusive fora do Brasil, com essa história da pandemia agora, e sempre atendi gente fora do Brasil, né? Em inglês ou em português. Mas quem mais eu atendo hoje são adultos mesmo. Entendi. E por que surgiu o interesse em fazer mestrado e doutorado em casamento? O que falou, essa é uma área que eu quero estudar? Então, quando eu estava no quarto ano, naquela época era por ano, né? No quarto ano da faculdade, eu tive uma supervisora que depois se tornou minha grande amiga, que infelizmente eu já perdi, e ela dava uma matéria que era terapia de casal e de família, segundo a psicanálise. E eu fiz esta matéria, porque lá na PUC você tem as matérias obrigatórias e você tem as matérias que você escolhe. Você vai formando o seu currículo de acordo com aquilo que mais te interessa, desde que você faça as obrigatórias, claro. E aí eu me apaixonei por esta área. Então, um dos primeiros atendimentos que eu fiz na faculdade, no quarto ano, foi de um casal. Eu e minha dupla, né? Lá também a gente atendia por dupla. E eu achei muito interessante, extremamente interessante. E aí eu disse, puxa, é isso que eu quero fazer, especialmente, né? E aí continuei. Quando fui atendendo, eu saí da PUC atendendo este casal que eu atendia na clínica da PUC, né? Quando eu me formei, eles foram para o meu consultório. A gente tinha eu acho que até hoje tem, né? A maioria das faculdades faz isso. Você leva o paciente que você estava atendendo e você se compromete a cobrar algo parecido com o que a faculdade, ou igual ao que a faculdade cobrava, né? Algo simbólico. E eu continuei com esse casal, minha amiga casou, se mudou para o interior e tal, e eu continuei atendendo esse casal por mais uns 3 ou 4 anos. Pra você ter uma ideia, era uma coisa complicadíssima, né? E depois daí, eles foram realmente os meus primeiros pacientes, e através do boca a boca, para você ter uma ideia, no fim desse primeiro ano de formada, eu já tinha 10 pacientes. Uau! É bastante para um ano de formada, né? Só por boca a boca. Quer dizer, eles me indicaram para uma outra pessoa, que me indicou para uma outra pessoa, né? Eu ainda acho que é a melhor propaganda que tem. Né? É alguém dizer assim, como quando você tem lá o livro para você, do seu convênio para você escolher um médico, normalmente você fala assim, deixa eu ver se tem uma amiga que me indica alguém, porque eu não conheço, né? E aí você vai porque sua amiga ou alguém que você conhece te indicou. Eu acho essa sempre foi a melhor propaganda, porque quem está te indicando diz assim, olha, eu fui, gostei, ela é boa, resolveu, sei lá, né? Então, você já vai com uma expectativa que eu espero sempre, a qual eu espero sempre corresponder, claro. Eu imagino que agora na pandemia tenha aumentado bastante a procura. Aumentou de adultos, né? E pela internet, né? Estou atendendo pela internet. Eu até me proporia a atender cara a cara, vamos dizer, algumas pessoas, porque no meu consultório teria como fazer esse distanciamento, está tudo preparado, etc. Mas a maioria das pessoas não se dispõe. Então, eu falei, ótimo, fico por aqui mesmo, né? Vou atendendo, e tenho lá um casal na Austrália, né? Que eu atendo, que obviamente tem que ser pelo vídeo mesmo, né? Uhum. Mas e tem o casal também aqui no Brasil que também atendo via internet. Legal. E o tema específico do mestrado e doutorado? Era casamento, mas o que exatamente?
como eu disse para você, eu conheci a teoria do apego quando eu comecei o mestrado, porque a minha orientadora dava aula disso. Ela tinha sido minha professora na graduação também, de uma outra coisa. E aí eu pensei assim, nossa, mas o casamento é muito interessante e as pessoas não são as mesmas, não ficam as mesmas, elas se modificam com esse tipo de relacionamento. É um tipo de relacionamento muito particular, eu acho. Eu não foquei se o casamento dava certo ou não, não era isso, a minha preocupação não era essa. A minha preocupação era saber como o estilo de apego, né, que é um dos pressupostos do Bowlby, se ele se modifica depois que a pessoa vive esse tipo de relacionamento, né? E aí eu fiz o meu mestrado a respeito disso. Como se, né, as pessoas modificam o estilo pessoal de apego por causa desse tipo de relacionamento. E aí, quando eu estava acabando o mestrado, eu já estava pensando no doutorado, eu defendi o mestrado em junho, e aí, como só tinha exame no fim do ano, eu já entrei como ouvinte, aluno ouvinte, né, isso é possível em pós-graduação, até dezembro, aí fiz o meu exame, passei e comecei em março, né, do ano seguinte o meu doutorado. O mestrado é bem mais curto, né, o doutorado obrigatoriamente demora 4 anos, então aí eu comecei a ver a história não só o estilo de apego, mas também comecei a estudar o estilo de cuidados, que o Bowlby também explica, né? Você, ao mesmo tempo que você está apegado a alguém, você, ainda mais no casamento, né, onde as posições são igualitárias, ora você cuida, ora você é cuidado pela outra pessoa, né? E aí eu comecei a me interessar por isso, pela história dos cuidados. Nesse meio tempo, muitas coisas aconteceram. Quando eu estava no mestrado, aquela minha supervisora, que eu adorava, que depois se tornou minha colega, a gente deu aula junto, etc., etc., ela teve um problema cardíaco, precisou ser operada, e menos de uma... Ela fez a operação, a princípio foi um sucesso, menos de uma semana depois ela faleceu, né? E eu fiquei muito abalada, eu estava fazendo ainda o meu mestrado, eu lembro que eu disse para a minha orientadora, eu falei assim, você me esquece, não tenho como ler, como fazer. Bom, minha orientadora é um dos maiores nomes do Brasil do luto, né, sobre luto. Então, ela disse, não se preocupe, quando você precisar, você volta, né, quando você puder, você volta. Voltei, né, terminei o meu mestrado. Quando eu estava quase terminando o meu mestrado, você pode não acreditar, mas meu pai precisou fazer uma cirurgia cardíaca, e a cirurgia foi um sucesso, e uma semana depois ele morreu. Nossa. No fim do meu mestrado, né? Aí foi mais uma tragédia, vamos dizer, né, que me abateu. Aí eu consegui terminar o mestrado, defendi, beleza, comecei o meu doutorado. Quando eu estava no segundo ano do doutorado, minha prima irmã teve um problema cardíaco, fez uma cirurgia de ponte de safena, e quando meu pai faleceu, eu escolhi o tema do meu doutorado seria qual o papel do cuidador, né, na pessoa que sofre cirurgia de revascularização do miocárdio, vulgo ponte de safena, que é o que meu pai tinha feito. E eu estava preparada para cuidar dele, né? Então eu continuei com esse tema. E aí, quando eu estava no segundo ano, a minha prima irmã teve que fazer uma cirurgia de ponte de safena, ela durou uma semana e morreu. Então, foram 3 perdas absolutamente idênticas nesse período de
3 anos, 4 anos, né, de pessoas muito significativas para mim. Foi um período bastante sofrido, mas como eu também lidei, desde que eu entrei no mestrado, com a história do luto, né, pela minha orientadora, eu fazia parte do grupo dela de luto, da PUC, depois um grupo que ela fundou sobre emergências e desastres. Eu trabalhei 14 anos nesse grupo, né, atendendo, infelizmente não sobreviventes, mas familiares de emergências e desastres, inclusive os aéreos todos que assolaram aqui o Brasil, trabalhei em todos. Então, claro, tendo um entendimento, não é que você sofre menos, mas eu acho que a parte racional te ajuda no processo de luto, né? E aí eu consegui também terminar meu doutorado, né, em 4 anos, que é obrigatório. E aí comecei, faz tempo já eu estou pensando no meu pós-doc, né? Eu sou uma estudante contumaz, eu diria para você. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pesquisar. Foram anos, embora tenha acontecido tudo isso, foram anos muito bons, na parte acadêmica, quero dizer, né? Eu gosto muito, como eu gosto de pesquisar. A gente sofre muitos perrengues como pesquisador, né? Porque a gente não tem verba que justifique as nossas pesquisas, né? Eu costumava dizer assim, ó, no meu doutorado eu fui office boy, eu fui de tudo, né? Dentro da pesquisa, eu fui atrás do sujeito, eu entrevistei o sujeito, eu passei as fitas para o computador, né? Que na época eu gravei em fita. Tudo fui eu que fiz, né? Porque a gente não tem dinheiro, grana suficiente para pagar. Mas me deu assim um prazer muito grande de terminar, né? Eu tive uma banca maravilhosa, tanto no mestrado quanto no doutorado. No doutorado eu consegui contar com um professor e cirurgião do INCOR, né, que foi ver fez parte da minha banca de defesa, gente muito boa de dentro da PUC e fora, né, porque são 2 de fora, 2 de dentro, mais orientador. E, graças a Deus, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu tirei 10. Parabéns. Aí as pessoas falam assim, puxa, mas e se você não tivesse tirado 10? Aí eu costumo brincar de dizer assim, eu cortava os pulsos, porque é tanto esforço, né? Eu me lembro, meu filho no mestrado, meu filho era adolescente, ele me viu imprimindo, né, a minha dissertação de mestrado, e aí ele deu uma olhada, a minha dissertação de mestrado tinha 10 páginas de bibliografia, a de doutorado tem mais. Aí ele perguntou assim para mim, mãe, mas você leu tudo isso? Eu falei, filho, todos. Tudo que está aqui, eu li. Portanto, seja qual for a pergunta que me façam na defesa, eu sei responder, porque fui eu que fiz, né? Então, acho que eu sei que tem gente que não faz isso, que bota o que não leu, não é o meu caso, né? Como eu te falei, eu adoro pesquisa e eu acho que eu fui bem porque eu acreditava naquilo que eu fiz e sabia aquilo que estava escrito, que fui eu que escrevi, tá? Que ótimo. Que grandeza de pessoa, que grandeza de professora nós temos. Gratidão. Tem muitos professores, o nosso corpo docente é muito bom, né? Extremamente bom. Gente muito qualificada. Eu concordo. E quais disciplinas que você está lecionando? E se você sente que você consegue trazer toda essa experiência para os alunos? Olha, eu ainda não recebi o que eu vou dar este semestre. Eu sei que eu vou. A única certeza que eu tenho é que eu dou supervisão, né, em hospitalar e em psicanálise para o 9º semestre.
e agora para hospitalar acho que vai ser para 10º, porque eu acabei de dar para o 9º semestre. Eu vou dizer para você, eu gosto de todas as matérias que eu dou. Quando eu acho que eu não tenho capacidade para dar matéria, eu aviso a Fernanda, eu falo, olha, essa eu não domino assim. Como eu sou psicóloga clínica, todas as matérias de clínica eu gosto de dar. Então, eu já dei uma vez, a gente tinha história da psicologia, adoro. Gosto de dar ética. Gosto de dar psicanálise, evidentemente, né, para o 3º semestre, e intervenções psicanalíticas para o 7º. Gosto de dar, como se chama para o 8º, quando é o primeiro atendimento do pessoal do 8º, que você faz... Triagem, adoro dar triagem. Então, eu gosto muito de dar para os anos do começo e para os anos do fim. Eu falo assim, olha, eu gosto de dar para o 1º ano, porque eu gosto de ver com que carinha os alunos entram na faculdade. Tudo é maravilhoso, tudo que você fala, eles absorvem, né? Não que no último não seja assim. Eu sempre tive muita sorte com os meus alunos, não posso me queixar. Nos últimos semestres, normalmente, dou supervisão. Eu sempre tive turmas muito boas de supervisão, felizmente. E mesmo quando eu dou assim para o meio, né, como 3º semestre ou 7º semestre, eu acho que eu consigo, modéstia à parte, eu consigo envolver os alunos naquilo que eu estou dando, porque eu gosto. Eles percebem que eu gosto. Como eu tenho muita experiência também na área, né, eu tenho muita coisa prática para contar, e eles gostam muito. Então, quando eu estou dando a teoria, eu sempre tenho um exemplo prático para dar, né? É difícil ter algo ali de todo esse tempo, né, da teoria com o qual ainda não tenha topado no atendimento. Então, eu acho que é isso que prende a atenção dos meus alunos. Eles sempre me falam, é a paixão que eu tenho pela psicologia, pela psicanálise em especial, e pelos meus atendimentos, né? Eu faço questão de deixar isso para os meus alunos de supervisão, eu sou uma supervisora severa no seguinte sentido, no sentido da ética, né? Desde a vestimenta do meu aluno, que vai lá para a clínica atender, né? E eu explico por quê. Então, eu brinco com as meninas, eu digo assim, olha, este brinco grande que você está usando aqui na sala agora, de argolona, por favor, não use lá na clínica, por exemplo, principalmente se você for atender criança. Nós já tivemos alguns problemas, né, da criança achar lindo, puxar e rasga sua orelha. E eu faço questão de dizer para os meus alunos que na supervisão, quem interessa é o paciente, não o terapeuta. Então, o paciente, que é o foco. Se eu coloco o foco em mim, eu desvio a atenção do paciente para mim, não é isso que eu quero, né? Então, eu brinco, eu digo assim, quanto mais papel de parede a gente for, melhor, né? Porque você dá margem para a pessoa se expor. Eu aprendi isso mais profundamente quando eu atendi as emergências e desastres, né? Onde até o modo como você se veste pode ofender o enlutado que acabou de passar por uma tragédia, né? Então, a gente sempre se vestia do modo mais inócuo possível, né? Para não chamar atenção para a gente, deixar que o outro se veja como o foco da atenção mesmo. Tá certo. E você já falou um pouquinho, né, de como você é como professora. E como são as suas avaliações, as suas exigências? Bom, eu acho que, pelo menos os alunos me dizem, e eu não gosto, falo para os meus alunos, quando vocês forem apresentar um trabalho, vocês forem num congresso, vocês forem em algum lugar assim, por favor, falem para que as pessoas entendam. Quem se esconde atrás do psicologuês é porque não tem certeza.
está inseguro e precisa disso para se esconder. Então, eu levo isso como uma regra para mim. Eu digo sempre para os meus alunos, nunca tenham vergonha de perguntar. Não tem pergunta boba. Se você está perguntando, é porque você precisa saber e eu estou aqui para te responder. Né? Seja que pergunta for, não importa. Então, eu faço questão de dar uma aula, vamos dizer, mesmo que o conceito seja complicado, vamos dizer, a princípio, por exemplo, os alunos do terceiro semestre que vão ter o primeiro contato com a teoria, com a psicanálise, com a teoria do Freud, etc. Alguns conceitos são complicados se eles nunca ouviram falar, ou se eles têm, vamos dizer assim, o senso comum a respeito daquele conceito que não é aquilo que a gente considera, né? Então, eu digo assim, olha, eu vou explicar, se vocês não entenderem, me perguntem quantas vezes for necessário, eu vou dar exemplos para que vocês entendam. Então, a minha preocupação é sempre deixar muito claro para o aluno sobre o que eu estou falando. De modo que, quando ele vai fazer a prova, eu faço revisão dos assuntos, né? Pergunto se as pessoas têm dúvida, chamo atenção para aquilo que, às vezes, teve mais perguntas a respeito, vamos dizer, né? Então, eu esclareço tudo. Porque quando vai fazer a prova, por exemplo, você tem lá 10 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas. Não tem meio certo em múltipla escolha. Ou você acertou ou você errou, né? Na dissertativa, até pode ter, mas eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo assim, não quero embromation. Respondam o que eu perguntei. E não tem essa de, isso aqui é pegadinha, acho que não é isso que ela quer saber. Se está escrito, é o que eu quero saber, né? Então, as minhas avaliações, eu acho que são justas. Eu acho que raramente, ou sempre que eu conversei com o aluno a respeito de avaliação com a qual ele não concordava em alguma questão, ele conseguiu compreender o que eu queria, porque às vezes o aluno acha que eu quero uma coisa, né? Ele responde outra. Mas eu nunca tive problema com nota, com o aluno de dizer assim, você foi injusta, você... Não, eu acho que os meus alunos vão bem nas minhas provas, eu gosto disso porque a gente dá nota porque tem que dar, né? Não tem jeito, é uma exigência, mas eu gosto muito quando os meus alunos, fora da prova, né, me mandam coisas para eu ver, coisas que eles viram em algum lugar, livros que eles viram, ou propõem um assunto para a gente debater em sala, ou seja, aí eu percebo que eles estão sinceramente interessados e que não é só pela nota da prova. Isso é que me faz bem. Legal, é o seu estilo, né? A sua forma que gera o interesse no aluno. Né? Eu acho que o aluno tem que buscar por si, a gente sempre tem que estudar, né? Mas tem essa troca sempre com o professor, né? Tem que ter. Eu vou contar para você uma coisa que aconteceu quando eu estava ainda na graduação. Eu acho que eu já estava no 4º ano, mais ou menos. Eu entrei por uma determinada matéria, que eu não me lembro o que era, com uma professora que eu não conhecia. E aí, primeiro dia, né, da aula dela, aí ela entrou assim, com uma postura muito arrogante, e uma das frases que ela disse, que foi a última que eu ouvi, foi assim, aqui quem ensina sou eu não tenho nada a aprender com vocês é que têm que aprender comigo. Eu levantei e fui embora. Aí eu disse assim, bom, como lá era uma das matérias optativas, né? Eu disse, quando mudar a professora, eu volto e faço. Com essa eu não quero fazer, não. Porque eu acho que aprendizagem e qualquer relacionamento humano é uma via de mão dupla. Eu aprendo muito com os meus alunos. A gente nunca vai chegar numa posição que não tem o que aprender. Não, isso é arrogância. Isso é falar psicologuês porque não está segura do que está fazendo, do que está falando, né? Então, eu disse, não, então, se ela não tem nada que aprender com os alunos, eu também, desculpe, não tenho nada que aprender com ela. Eu levo isso muito a sério como professora, por isso que eu disse para você, não tem nenhuma pergunta de aluno que não seja pertinente. Se você não entendeu, a falha é minha, eu tenho que me fazer entender.
né? E aprendo muito com eles, com os exemplos que eles dão. Eu deixo eles sempre muito à vontade para dar exemplos, sempre eticamente dizendo, olha, ninguém é obrigado a se expor, né? Isso não é ético. Se alguém quiser, muitas vezes o aluno vem me procurar depois da aula para conversar em particular comigo, me escreve, tudo bem, eu atendo, né? Eu acho que esse é meu papel. É difícil, eu sei que eles não são meus pacientes, mas é muito difícil você, depois que você entra na psicologia, você não conservar o olhar clínico, né? Você pode trabalhar em RH, mas ter olhar clínico. E mesmo quando eu dou aula, eu tenho olhar clínico. Então, algumas vezes eu parei a aula, porque eu percebi que aquilo que eu estava falando, que estava dentro da matéria, estava afetando algum aluno, né? Eu parei a aula, chamei o aluno, a aluna lá fora e disse, olha, eu estou percebendo que você não está confortável com isso, não tem problema. Pode ficar de fora, depois a gente conversa e vamos ver o que está acontecendo, né? Eu acho que, acima de tudo, né, esse olhar clínico é assim, é ver quais são as ações, os resultados das ações que eu estou fazendo, também, não só em relação ao aluno, mas em relação à pessoa. Né? A pessoa é o mais importante. Eu sou uma pessoa e estou aluno ou estou professor. Né? Como o outro dizia, eu não sou ministro, eu estou ministro, e é isso mesmo. Tá certo. E que dicas que você gostaria de deixar para os alunos, além de tudo que você já trouxe? Eu sempre digo para os alunos do primeiro ano, inclusive, né? Do primeiro semestre, desculpa. Eu digo assim, olha, ninguém começa, faz 5 anos de psicologia e sai exatamente do jeito que entrou. É o tipo do curso absolutamente transformador. Você não consegue fazer psicologia sem que tudo que você veja te atinja de modo pessoal. Então, o que eu mais falo para os meus alunos, já no primeiro semestre, sim, façam terapia, começa para ontem. Não esperem chegar no último ano para começar a fazer terapia. E não digam assim, eu não preciso. Porque aí vai ser propaganda enganosa. Se você é terapeuta, você fala para os outros, venham fazer terapia comigo, mas você mesmo não faz. Então, como assim? Você vê, tudo que eu faço e eu falo é aquilo em que eu acredito. Então, se você não acredita, não dá certo. Tem que ser verdadeiro, principalmente dentro da psicologia. Então, se você não acredita em terapia, faz outro curso, por favor. Ou, se você for fazer, mesmo que você vá fazer, por exemplo, uma terapia, uma psicologia que não seja clínica, você vai se especializar em outra coisa, mas você vai ter que passar pela clínica. E aí, como eu falo para os meus alunos, é só você e o paciente, eu não vou estar lá na sala. Você vai me contar depois. E aí, depois, nós vamos ver o que a gente vai fazer depois. Mas aí é a hora da verdade, é você e ele. Né? Então, aí você vai ver o que... É uma hora que você vai descobrir o que você sabe, e a gente acaba descobrindo que a gente sabe mais do que a gente imagina, porque na hora, no primeiro dia, dá aquele pavor que você diz, meu Deus, e agora o que eu falo? Né? E eu sempre digo para os meus orientandos, não fica preocupado em falar, preocupe-se em ouvir. O Freud dizia, o bom terapeuta é o que sabe ouvir. Através do meu ouvir, eu posso chegar num bom diagnóstico. Se eu chegar num diagnóstico certo, eu vou ser um bom terapeuta, senão, não. Se eu tiver preocupação em falar, eu não ouço o outro, e eu estou ali para ouvir. Né? Falar tem o seu momento também. Então, eu diria, não é tão simples, é por isso que demora 5 anos, e quando a gente sai depois de 5 anos, os meus alunos do 10º falam assim, professor, e agora? O que eu vou fazer? Eu digo, supervisão, por um tempo, né? Até você se sentir seguro o suficiente para passar um tempo sem supervisão.
Todos nós, eu imagino, né, os meus colegas também, fazemos supervisão de tempos em tempo, damos um tempo e voltamos. Terapia, mesma coisa, né? Porque, como eu digo para os meus alunos, não se engane, aquilo que você mais teme, ou aquele paciente que você mais teme, vai chegar para você. Então, se prepare para ele, porque ele vai chegar. É verdade. Que lindo, que fantástico tudo que você está trazendo. Eu fico imaginando, assim, como vai ser. Eu espero que eu tenha aula com você ainda, né? E você me deixou aqui sonhando com as aulas. Muito obrigada. Você está em qual semestre? Eu estou indo para o sexto agora. Ah, para o sexto, beleza. Então, no sétimo tem a introdução desculpa. Intervenções Psicanalíticas. Isso mesmo. Quem sabe a gente ainda se encontra. Isso. Tá ótimo. E tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar que eu não te perguntei? Tem uma coisa assim, eu acho que como a gente lida com um grande sofrimento das pessoas, eu brinco, eu digo assim, nunca entrou ninguém no meu consultório que disse assim, olha, eu sou uma pessoa muito feliz e eu vim aqui te contar a respeito da minha felicidade, né? A gente precisa ter coisas para fazer que deem para a gente paz na alma, depois de você ouvir o sofrimento do outro, né? Nós somos humanos, o sofrimento do outro me toca, por isso que a gente precisa fazer terapia, né? Mas a gente precisa ter coisas que alimentem a nossa alma. Cada um sabe o que é, né? Que alimenta a sua alma. Para mim é a música. Então eu me valho dela, né? Sempre me vali quando eu preciso dessa paz de alma, né? Quando a coisa está pesada, quando eu atendia lá as emergências e desastres, a gente ficava às vezes 6 meses atendendo, né? As pessoas desesperadas. Então, você não consegue voltar para casa, botar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Você precisa se desligar. E do consultório é a mesma coisa, né? Então, achem aquilo que traz para vocês paz de alma, que vocês dizem, puxa, eu adoro fazer tal coisa. Façam. Vocês vão precisar e vai fazer muito bem como pessoa e como terapeuta. Ótimo, excelente conselho. Só fiquei curiosa, você gosta de ouvir a música ou você toca algum instrumento? Eu sou formada, eu digo assim, nem toco mais, mas eu sou formada em piano, né? Eu sempre gostei de música. E há uns 8 anos atrás, eu comecei a fazer aula de canto. Eu adoro cantar. Então, hoje eu não toco mais, né? Eu ouço e canto. Legal. Muito bem, fiquei curiosa agora em te ouvir cantar. Quem sabe um dia aí, né? Na faculdade a gente faz um show. Quem sabe no próximo ano, para comemorar a vitória sobre o Covid, a gente faz uma festa lá na FMU. Isso. E aí a Ana Caramujo toca, você canta. Isso, perfeito. Tá ótimo. Então eu queria te agradecer mais uma vez, professora Sandra, por estar aqui compartilhando toda essa história com a gente. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, né, por me dar essa oportunidade de contar um pouco. E vamos esperar para ver aí, né, quando que a gente se encontra ao vivo em cores, né? Lá na faculdade. Quem sabe? Tomara que seja logo. Tomara que seja logo. Bom, eu fiquei muito impressionada, muito tocada com esse relato da professora Sandra e espero que você também. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.